Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Que a graça e a bondade do Senhor esteja sempre conosco, meus amados. Mais uma vez, em torno da palavra do Senhor, convido os queridos que me ouvem para abrirem suas Bíblias lá no livro de Números, capítulo 13, do verso 25, indo até o verso 33. Amém? Diz assim as Escrituras: Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: Fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são raça de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Que o Senhor se digne aplicar a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Queridos, nós temos como proposta para a nossa meditação nesta hora: lance fora o medo. Lance fora o medo. Meus amados, esse texto nos relata sobre a tarefa de 12 homens que foram escolhidos para espiar a terra, para conhecer mais de perto a terra, a qual o Senhor havia prometido a Abraão. Diz a palavra que eles são chamados de espias, podemos chamá-los também de príncipes ou cabeças do povo. Eram 12 homens que Moisés havia dado a atribuição de palmilhar, de conhecer aquela terra da promessa. Mas ao chegarem ali, contemplando o esplendor daquela terra, a sua capacidade de produtividade, como diz o texto, até frutos eles trouxeram daquela terra, e os historiadores afirmam que um cacho de uva um homem não conseguia carregar, de tão produtiva que era a terra, gerava fruto em abundância. Viram que aquela terra era boa, como o texto nos diz, ela manava leite e mel. Mas é interessante, irmãos, que ao verem, diz o texto, os habitantes daquela terra, ao verem toda a possibilidade e verem que aqueles habitantes eram gigantes, filhos de Enaque, daqueles 12 espias, 10, diz a palavra, que começaram a infamar a terra e colocar medo no povo. Meus queridos, é por isso que nós estamos dizendo nessa hora: lance fora todo medo. Meus amados, medo é um dos primeiros sentimentos que nós podemos ver pontuado na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que Adão, após a queda, ele teve esse mesmo sentimento. Abramos a palavra de Deus lá no Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se o homem e sua mulher da presença do Senhor
entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde tu estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Então, queridos, a palavra do Senhor nos diz que um dos primeiros sentimentos que brotou no coração de Adão após a queda foi o medo. Então, irmãos, nós precisamos entender que o medo não traz benefício à nossa vida. O medo traz uma paralisia, um sentimento de paralisia dentro do nosso coração, como diz a palavra. Adão, ele tinha plena comunhão com Deus. Eu fico imaginando Adão na viração do dia, ao chegar à tarde, o momento em que ele sabia que ia encontrar-se com Deus, ia falar com Deus face a face. A sensação que ele tinha antes da queda era de correr para a presença de Deus, de contar as suas experiências, de contar aquilo que ele aprendeu ao longo da criação do Senhor. Mas quando o pecado entrou na história de Adão, quando o pecado entra na vida dele, a primeira consequência que o pecado traz é o medo. Meus irmãos, nós precisamos entender que o medo gerou fuga de Adão. Sabe, Deus é Pai. A figura que nós temos que compreender Deus, a maneira que nós temos que compreender Deus, como diz a palavra, é que Ele é Pai. Como é que você se esconde de um pai? A criança, quando o pai chega do trabalho, a primeira expectativa que ele tem é de ver o pai. Antes eles viviam em comunhão diária, antes Adão desfrutava da companhia desse pai, mas o pecado roubou esta comunhão e como consequência veio o medo. Meus amados, não deixemos que o pecado nos afaste da presença de Deus, alterando os nossos sentimentos, porque o pecado, irmãos, é uma armadilha perigosa, que depois da sua ação concretizada na nossa vida, vai colocar muitos medos desnecessários, muitos medos que vão nos derrotar e vai paralisar a nossa vida. Somente quando nós estamos próximos de Deus, irmãos, quando nós começamos a enxergar o malefício do pecado, é que nós rompemos com estas cadeias e também vencemos todo medo e tomamos a atitude que diz a palavra, Caleb tomou aqui nesse texto, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a terra que foi nos dada por herança, pois certamente prevalecemos contra ela. Sabe, Caleb, diz a história da Bíblia, que ele perseverou com essa garra, esse ânimo, essa coragem a vida toda. E sabe de onde vinha a coragem dele? A coragem dele vinha de Deus. A sua coragem, meu irmão, vem de Deus também. Por isso eu digo agora, lance fora todo medo, tudo aquilo que tenta te afastar da comunhão com Deus, tudo aquilo que tenta tirar a tua alegria, porque somente quando nós estamos na presença de Deus é que nós vamos desfrutar dessa coragem que inundou a vida de Caleb. Irmãos, eu fico pensando, porque as pessoas não enxergam quão maléfico é o pecado em nossos dias, porque as pessoas estão longe de Deus. Sabe, o pecado ele tem sido disfarçado nestes dias, ele aparece com novos nomes, novas caras, sabe? E ele vai gerando uma série de fobias no ser humano. Há medos que são normais. É normal você ter medo daquilo que você não conhece. É normal você ter medo de altura. Eu mesmo, eu não fico muito satisfeito quando eu estou na altura. Eu tenho uma certa fobia de altura. Mas, meus queridos, quando o medo passa a dominar a nossa vida, passa a assumir o controle, isso é um diagnóstico de que algo está errado na nossa vida e nós precisamos lutar contra esse tipo de sentimento. Uma coisa que eu observei aqui nesse texto, o medo fez com que aqueles homens, eles não enxergassem a realidade.
Enquanto Caleb enxergava com os olhos de Deus, ele disse: a terra é boa, nós vamos vencer, porque a promessa de Deus está sobre as nossas vidas. Sabe o que o medo causou na vida daqueles 10 espias? O medo distorceu a verdade. Verso 32 diz assim: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. É terra que devora os seus moradores. Meus irmãos, veja a incoerência. Eles viram nações imensas, nações que povoavam todos os lugares, nações que povoavam os vales, que povoavam as montanhas, homens fisicamente fortes. Como que a terra podia devorar aqueles homens? Verso 33, também vimos ali gigantes, os descendentes de Enac, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E eles dizem mais: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Ou seja, eles começaram a se enxergar como pessoas que não tinham valor, como pessoas pequenas, e eles comparam a gafanhotos, e eles começam a conjecturar nas suas mentes e achar que a visão daquelas nações também é que eles eram coisas minúsculas, eram gafanhotos diante deles. Meus irmãos, vejam como o medo, ele começa a distorcer a verdade. A verdade é que nós somos povo de Deus. A verdade é que nós somos coluna e baluarte da verdade. A verdade é que o poder de Deus está sobre nós, o seu povo. A autoridade de Deus está sobre nós, o seu povo. E a verdade é que Deus age por meio do seu povo. E a verdade é que você, mesmo sendo um, é a maioria com Deus. Mas quando nós não estamos, olhando para o Senhor, nós começamos a distorcer a verdade. Porque o que o medo faz, irmãos, distorce a verdade. Éramos como gafanhotos diante deles, e eles nos viam assim. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Como é que nós chegamos a conclusões muitas vezes deficitárias na nossa vida? Ah, meus irmãos, quantas pessoas distorcem a verdade e têm medo de tudo. Ah, o avião vai cair, eu vou me afogar. Ah, esse mercado não vai dar certo, esse comércio não vai dar certo, nada na minha vida dá certo. Irmãos, nós precisamos dizer, como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos dizer, como a palavra de Deus diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, como diz o apóstolo João. Então, esse tipo de pensamento que invade o nosso coração e que coloca-nos numa tensão, numa ansiedade e que vai gerando pecado. A Bíblia diz que também o ansioso ele tem uma visão distorcida, negativa da realidade. E a ansiedade, irmãos, pode nos levar ao pecado. Estar ansioso não é pecado, mas pode nos levar ao pecado. E é por isso que o Senhor disse: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus com ação de graça. Então, ao contrário de ter medo, ao contrário de ficar ansioso, ao contrário de presumir que seremos derrotados, nós precisamos confiar nas promessas de Deus e crer que nós estamos diante de um Deus que atende às nossas orações. Diante de um Deus que é soberano e amoroso. Sabe, essas duas coisas, estava conversando agora com o pastor Valdivino, que nós precisamos entender nas circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos entender a soberania de Deus. E nós precisamos também entender o amor de Deus. Porque na sua soberania, Ele já estabeleceu todas as coisas. A soberania de Deus fala que Ele tem o governo de todas as coisas, Ele tem o governo da sua vida. E nesse governo é um governo amoroso, porque Ele cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos. Ele cuida de nós como a mãe cuida dos seus filhos. Então, por que temer, irmãos? Então, lance fora todo medo. Enxergue a verdade de Deus. Não olhe a sua verdade, olhe a verdade de Deus na sua vida.
Outro ponto que eu queria pensar nessa meditação é que o medo muitas vezes vai impedir de nós sermos aperfeiçoados no amor. A palavra de Deus diz assim, que aquele que teme não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, queridos, o que é o verdadeiro amor? Onde nós encontramos o verdadeiro amor? Nós só podemos encontrar o verdadeiro amor em Deus, somente em Deus. Ele é que é a fonte de todo amor perfeito. Ele é que ama, sabe, completamente. Ele é aquele que tem amor perfeito, que ama até o fim. A palavra do Senhor faz questão de dizer que nos momentos mais difíceis que Jesus passou, os momentos de tribulação, quando ele passou por ansiedade, e veja que ansiedade também é um dos sentimentos mais perigosos que podem existir na vida humana. Ansiedade tem levado pessoas ao suicídio. A ansiedade é algo tão, sabe, tão perigoso, tão sério, que a Bíblia diz que Jesus ali no Getsemane, ele começou a angustiar-se, melhor dizendo, a angústia. Ele começou a angustiar-se ao ponto de suar sangue. Então, ansiedade gera angústia, angústia tem levado pessoas a tomarem decisões erradas nas suas vidas. É um sentimento perigosíssimo, irmãos. É por isso que nós precisamos lançar medo, angústia, ansiedade, tudo nos braços de Jesus e desfrutar desse amor perfeito. Porque o verdadeiro amor de Deus nas nossas vidas vai fazer com que nós compreendamos que nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que está atento às nossas orações, temos um Deus que, enquanto nós dormimos, Ele vela por nós, porque o guarda de Israel não dorme, nem dormita, nem cochila. Então, você tem um Deus que cuida de você 24 horas da sua existência. Então, queridos, tome posse disso. Deixemos que esse verdadeiro amor de Deus possa agir dentro de nós, irmãos. Deixemos que a comunhão com Deus, comunhão com esse amor de Deus modifique nossas reações diante de muitas situações difíceis, de luta, de tantos desafios que o Senhor mesmo coloca diante de nós. Que nós possamos aceitar esses desafios. Deixemos que esse amor perfeito fale por nós. Deixemos que esse amor nos guie diante dos gigantes da vida. Que o amor de Deus traga segurança a nós. Que Ele, sabe, nos nutra com a força para nós conquistarmos aquilo que Ele tem estabelecido por nós, para nós. Aqueles espias perderam esse privilégio. Eram 12 homens, cabeças das nações. 12 homens que tinham o desafio de inflamar uma nação para o bem. Só 2 enxergaram verdadeiramente. Só 2 não se deixaram vencer pelo medo. Só 2 não se deixaram vencer pela ansiedade, pela angústia do novo. Então, que nós tomemos posse disso. Que nós possamos, meus amados, buscar o Senhor. São muitos e grandes homens da Bíblia que tiveram medos. Muitos e grandes homens e mulheres que passaram por circunstâncias assustadoras, circunstâncias difíceis, mas que não se deixaram vencer pelo medo, confiaram em Deus, como diz o Salmo 34, por isso não tema, pois estou com você, diz o Senhor, não tenho medo, porque eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustentarei. Isaías 41:10 diz assim a palavra do nosso Deus, assim diz a palavra do nosso Deus. Mas diz também aqui, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem. Está com medo do que o homem pode fazer com você? Confia em Deus, coloca teu coração em Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará.
Então, nesta hora, convido você a tirar a angústia, tirar os sentimentos ruins do seu coração, arrancar o medo e colocar aquela confiança de Josué e Caleb no centro do seu coração, porque vitórias grandiosas o Senhor vai lhe dar para a glória dele. Que Deus te abençoe.